Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Vamos iniciar nosso momento de adoração ao Senhor. Um momento que nós separamos do nosso dia para dizer que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. E eu queria te convidar nesse momento para a gente abrir lá em Isaías 40, no versículo 12. Tem uma mensagem muito maravilhosa para a gente. Diz assim: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Eu acho muito maravilhoso essa passagem, muito maravilhosa, porque Isaías, ele, dentro das possibilidades dele, das limitações dele, ele tenta comparar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, com tudo aquilo que ele consegue mensurar, que é muito grande, que pra gente é imenso, como o mar, como os montes, talvez como um deserto, que aqui no Brasil a gente não conhece muito bem, mas em outros locais, se você sobrevoar, você consegue verificar como é grande um deserto. Quando a gente está voando, a gente está passando por cima do mar, a gente consegue perceber a imensidão do mar. E Isaías, ele usa tudo isso para tentar mostrar o tamanho, a grandeza de Deus. E ele fala que as águas do mar caberiam na palma da mão de Jesus, na concha que ele faz com suas mãos. E eu acho isso muito lindo, porque pra gente é algo muito imenso o mar, mas se comparado com Deus, não é nada, porque o nosso Deus, ele é imensurável. Não tem como a gente mensurar a grandeza dele. A gente simplesmente diz que ele é grande, querendo dizer que ele é o maior possível pra gente. E o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai estar, esse momento que a gente vai estar entregando para o Senhor, a gente vai estar dizendo que Ele é grande. Mas quando a gente dizer que Ele é grande, não é aquele grande simplesmente porque está saindo da nossa boca, que é a letra que foi escrita do louvor, mas sim, com o nosso coração a gente vai dizer para Ele que Ele é imensurável, que Ele é muito maior do que todos os nossos problemas. E nesse momento, abre comigo em Jó 42, diz assim, 1 e o 2. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. No versículo 2, a parte mais maravilhosa para mim é: eu sei que tudo podes. O nosso Deus, Ele tudo pode. E eu quero te dizer nesse momento que Ele pode ser a solução para a sua vida. Eu quero te dizer que Ele pode ser a solução para o seu casamento. Eu quero te dizer que Ele é a solução para todos os teus conflitos. O nosso Senhor, Ele tudo pode e tudo está sob o seu controle. Nós servimos a um Deus grande e poderoso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor ser presente em nossas vidas, Deus. Obrigado pela Tua grandeza e obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado porque o Senhor é a solução. O Senhor é a solução para todos os meus problemas e conflitos, Deus. Em Ti eu encontro a solução para tudo, Deus. Muito obrigado, Deus. E nós queremos nesse momento, a gente quer te dizer que o Senhor é grande, tá, Pai? Mas não é um grande da boca para fora, Pai. A gente quer dizer que o Senhor é imensurável, que o Senhor não tem fim. O Senhor é maior do que tudo, Pai. É maior do que os mares, maior do que os montes. Tu és muito poderoso, Deus. Então nesse momento, irmão, vamos louvar ao Senhor, dizer que Ele é grande e Ele é poderoso e maravilhoso. Quão grande
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare novamente: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, Aleluia, Jesus. em majestade, Louve ao Senhor. faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Aleluia, Pai, Tu és o nosso Rei. Ele é a própria luz, Aleluia, Jesus. e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o tempo está em tuas Aleluia, Pai. mãos, o começo e o fim, Tu és Alfa e Ômega, o Pai. começo e o O Senhor tem o controle sobre tudo, Deus. fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. É o nome que é sobre todo nome. Glórias a Ti, Jesus. Tu és digno do louvor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Jesus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declara que Ele é o Senhor da sua vida. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Pai. Tu és grande e o Senhor tudo podes, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és um Deus que cura, Pai. Pai amado, não há problema, Pai Santo, num casamento que resista, Pai Santo, à Tua grandeza, que resista ao Teu poder, Pai. O Senhor pode tudo, Deus. Glórias a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Ah, Senhor, nós estamos declarando que o Senhor é grande, Pai. Pai Santo, nós estamos declarando que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Deus. Deus, nós entregamos nossas vidas a Ti, Deus. Pai, nós queremos realmente, Pai Santo, ser dependentes de Ti, Deus. Nós não queremos viver pelos nossos próprios passos, Pai, mas nós queremos que o Senhor nos direcione, Pai. Pai, nós queremos, de fato, viver uma vida junto de Ti, Deus, sob o Teu controle. Uma vida, Pai, em que nós colocamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as dificuldades, nós entregamos para Ti, Pai, e simplesmente vivemos contigo, Deus. E nesse momento nós queremos dizer que Tu és um Deus que cura, Pai. Que o Senhor está o tempo inteiro com a gente. Que o Senhor escuta quando a gente entra no nosso quarto e quando a gente se coloca, Pai Santo, de joelhos e começa a orar a Ti, Deus. O Senhor está ali pronto para nos ouvir, Deus. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai Santo. Me escutas quando clamo. Obrigado, Pai. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Aleluia. Curando todo o meu ser. És tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Pai Santo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Ou me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai Santo. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Tu podes tudo, Deus. Tudo está sob o teu controle, Deus. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai Santo. Deus, nesse momento, nós vamos ouvir a tua palavra. Senhor, nós já louvamos a ti, Deus. E nós dissemos, ó Pai, que o Senhor é grande, Deus. Que o mar, que os montes, que os desertos, as florestas, Pai, elas não conseguem, não é possível comparar o tamanho de todas essas coisas tão imensas, Pai, contigo, Deus. Porque o Senhor é muito maior, Pai. O Senhor é imensurável, Deus. Que nesse momento o Senhor esteja falando aos nossos corações através da palavra, Deus, que vai dizer também que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que o Senhor é maravilhoso, Deus. Senhor, traga ensinamento aos nossos corações, Deus. Traga reflexão, Pai. Que essa palavra possa trazer mudança pra gente, Pai. Que a gente é totalmente, Pai Santo, direcionado pela Tua palavra, Deus. Abençoa nesse momento a pessoa que vai estar aqui trazendo a palavra. Que ela possa ser totalmente guiada pelo Teu Espírito Santo. E que ela possa, meu Deus, falar tudo aquilo que o Senhor com certeza já passou durante toda a semana falando com essa pessoa, Deus. E que ela possa falar palavras maravilhosas aos nossos corações, Deus. É isso que eu te peço nesse momento, Deus. Nós estamos atentos ao Teu falar nesse momento. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa adoração. É isso que eu te peço nesse momento, Deus. Amém, Jesus. Glórias a Ti. A graça e a paz do Senhor Jesus, a você que nos ouve e nos assiste nesse momento. Eu queria convidar você a ir comigo no Salmo de número 19. Irei ler o verso 1 e 2 e o verso 7 e 8. Salmo 19, palavras de Davi. Salmo de Davi, verso 1 e 2 e verso 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Os céus proclamam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Verso 2. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite revela isso a outra noite. Versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos.
queria convidar você a um tempo de oração antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos nessa hora, Senhor. Estamos com a Tua palavra revelada e aberta diante de nós. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza nesse momento e nos guie a toda a verdade da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesse momento, que ela encontre um coração sensível, atento, quebrantado, Senhor, e que ela produza fruto em cada um de nós. Fala conosco, esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Irei pensar com os irmãos o tema O Deus que se revelou, com base no Salmo 19, do verso 1 ao 14. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta para nós pensarmos juntos nesses minutos que vêm adiante. O Deus que se revelou. Como surgiu o cosmos? De onde veio o universo? Com bilhões de estrelas, sistemas planetários e galáxias. Tudo isso existe desde quando? Quem está por trás dessa máquina fantástica que gira em perfeita harmonia, chamada universo? Uns dizem que o universo é resultado de uma explosão. Outros dizem que ele é o produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Existem tantas teorias sobre o universo e também sobre Deus. Eu queria falar sobre algumas delas. Primeiro, existem os materialistas que acham que a matéria é inerte e impessoal e eterna. Existem também os ateístas que negam que Deus existe e que criou todas as coisas. Karl Marx chegou a afirmar que, abre aspas, o homem é o seu próprio Deus e a ideia de Deus é uma projeção da mente humana, fecha aspas. Ou seja, para Marx, o homem criou Deus em vez de Deus criar o homem. Já Nietzsche dizia que Deus morreu. Foi ele quem criou a teoria da morte de Deus. Existem também os existencialistas, que afirmam que a vida é o aqui e agora, que não existe eternidade, que não há Deus, que não existe o pós-morte. Jean-Paul Sartre, na sua teoria existencialista, disse que a vida é uma piada sem graça. Mas diante de tantas teorias e suposições humanas, qual a resposta que a Bíblia Sagrada dá para essas questões, para a criação do universo e para a existência humana? O Salmo 19 revela algumas coisas sobre isso. E em primeiro lugar, diz que a criação é uma revelação clara do Criador. O verso 1 do Salmo 19 que nós lemos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação anuncia, a criação proclama as obras das mãos do Criador. É o que chamamos de revelação natural. Segundo Davi, existe uma mente inteligente por trás da criação. Existe um design harmonioso na criação. C.S. Lewis afirmou que quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser se revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, afirma que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus quis ser conhecido. Deus se revelou através da sua criação. Hoje eu e você, nós podemos erguer os olhos aos céus e ver a mão de Deus nas estrelas, no esplendor do sol, na lua. Deus pôs as suas impressões digitais na obra da sua criação. Os montes, as aves do céu, os peixes do mar, os animais, o ser humano revelam que existe um Criador. Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 26 e 27, Paulo diz: de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar,
bem que não está longe de cada um de nós. Para que Deus fez tudo isso, Paulo? Paulo diz, para que nós buscássemos a Ele. O filósofo alemão Immanuel Kant diz que, abre aspas, duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Todo ser humano tem uma lei moral na sua consciência, que sabe o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. O verso 2 até o verso 4 do Salmo 19, na Bíblia Viva, diz assim: cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Verso 3: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Verso de número 4. A ideia do salmista aqui é que o discurso não é dirigido aos ouvidos, mas aos olhos. Deus é visto, Deus é contemplado, Deus é percebido antes de ser ouvido. Ele é criador antes de ser redentor e salvador. Ele é criador de todas as coisas. E nenhum homem pode ficar fora do alcance dessa revelação de Deus. Ela ultrapassa todas as barreiras. Ela invade todos os espaços e todos os cantos do universo. Ela penetra todas as nações, povos e etnias, desde os grandes centros urbanos até aqueles que vivem embrenhados nas selvas mais distantes. Todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados por essa revelação natural de Deus. Os céus anunciam que existe um Criador. O verso 5 e 6 diz assim: que como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, o sol, ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Verso 6 do Salmo 19. Interessante porque Davi aqui, ele olha para o sol majestoso, e ele o vê como um noivo que sai dos seus aposentos a percorrer a passarela dos céus, de uma extremidade à outra dos céus. É impossível não perceber as marcas do Criador nos contornos multiformes das nuvens, na brisa do vento, nas árvores, nas flores, nas campinas. É impossível não ver a face de Deus no canto dos pássaros, no rosto do nosso semelhante, do nosso irmão, no sorriso de uma criança, porque Deus se revelou. Deus colocou as suas impressões digitais em tudo isso. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: pois os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde o Gênesis, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os atributos invisíveis de Deus revelam Deus desde o Gênesis, desde as coisas criadas. E diante de tantas revelações, a revelação natural, a revelação física, já é suficiente para que os seres humanos sejam indesculpáveis diante de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Porque dá para perceber que existe uma mente magnífica por trás das coisas criadas. Dá para perceber que existe um Criador. Então, essa ideia de uma etnia inocente ou de uma civilização inocente não existe biblicamente. Porque Deus julgará os homens de acordo com a luz que eles receberam. Quem não ouviu o Evangelho a vida inteira tem luz suficiente para não ser, no mínimo, incrédulo e idólatra. A base do julgamento de Deus não é ter ouvido o Evangelho, mas a luz que a pessoa recebeu dele. Então não existe essa desculpa de eu não ouvi,
eu não sabia, ninguém me falou. Não, a humanidade toda está debaixo do justo juízo de Deus. Paulo apóstolo diz que todos nós somos indesculpáveis, porque Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, Deus se mostrou, Deus se fez conhecido nas coisas que existem. O universo não é resultado de uma explosão, e nós seres humanos não viemos de um processo evolutivo, não, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E esse Deus que chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas venha faltar, é Ele quem dá nome às estrelas, e somente Ele nos viu no futuro. Todos os nossos dias foram escritos por eles, quando nenhum deles ainda existia. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dos cristãos, o Deus criador, o Deus mantenedor e sustentador de todo o cosmos, de todo o universo. O apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O mesmo Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluias. Segundo o ensino aqui, a revelação escrita também revela Deus. Davi agora ele tira os seus olhos do céu e ele coloca na palavra escrita de Deus. Ele deixa a revelação natural e ele exalta a revelação escrita, que tem como locus fundamental a nação de Israel, o povo de Israel. A primeira revelação, a criação, nos convence do poder de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus. A segunda revelação, a escrita, fala do anseio de Deus em ser conhecido e adorado pelos seus filhos na história. A primeira nos faz crer que Deus é Senhor e poderoso. A segunda, que Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, perdoador e fiel. O verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Glória a Deus. Isto é, ela transforma o nosso interior, ela transforma a nossa interioridade. O sentido da palavra restaurar aqui é o de refrigerar, restabelecer, converter. A palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela converte a alma. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Ela restaura a nossa alma, ela muda a nossa subjetividade, ela nos dá um novo rumo a seguir. E o verso 7 diz, a parte B, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o que Deus fala, Ele cumpre, e nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel. O verso 8 diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O verso 9 diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aleluias. O verso 10 diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Olha que lindo. Davi aqui no seu salmo, ele diz que a palavra do Senhor, ela é mais pura do que o ouro. Ela é mais preciosa do que o ouro depurado. O ouro é o símbolo do que há de mais nobre na criação. Mas a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado. Conhecer a palavra é melhor do que acumular ouro e riquezas. A riqueza humana não restaura a alma, mas a lei do Senhor restaura a alma. A riqueza humana não dá sabedoria, nem ilumina o entendimento. A riqueza, embora dê conforto, ela não oferece paz. Embora ofereça poder, ela não dá descanso para a alma. Mas a lei do Senhor restaura a nossa alma.
A riqueza pode nos dar um pouco mais de conforto entre o berço e a sepultura, mas ela não nos garante vida eterna, vida pós-morte. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus também disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus chamou de louco o homem que pensou que com a sua riqueza pudesse garantir a sua vida eterna, pudesse salvar a sua alma. Mas a palavra de Deus, essa sim, restaura tudo em nós. Ela restaura a nossa alma, a nossa interioridade, ela muda tudo em nós. Por isso que a ideia aqui é que nós devemos ter fome e sede da palavra e não do ouro depurado. Devemos buscar o conhecimento da palavra e não se afadigar a nossa alma em busca de riquezas materiais. E o texto continua, ele continua no verso 10, a parte B. A palavra de Deus diz que essa palavra, além de ser mais preciosa do que o ouro depurado, ela é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Glória a Deus. O mel é considerado o alimento mais completo, mais delicioso, mais terapêutico que existe. Mas olha o paralelo, mas a palavra de Deus, ela é mais saborosa, ela é mais nutritiva do que o alimento mais excelente, que é o mel. Ela é tão necessária quanto o pão físico. Jesus disse que nem só de pão, de padaria vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é mais preciosa do que o ouro depurado. Essa palavra é mais preciosa do que o mel. E essa revelação escrita revela também Deus aos homens. Já nos versos 11 ao 14, o salmista Davi, ele fala desse poder da palavra em nós. Esse poder que a palavra tem em nós de nos limpar e curar o nosso pecado. Davi vai dizer que aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. As trevas não prevalecem contra a luz da palavra de Deus. Onde a palavra chega, as máscaras caem, a mentira é exposta e as desculpas desaparecem, se diluem. A Bíblia, a mensagem, traduz assim o verso 11 ao verso 13. E mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Vou ler de novo. A palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Verso 12. Como encontrar o caminho? Como saber onde pisamos? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos meus pecados tolos, de pensar que posso assumir o teu trabalho. Então começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Glória a Deus. Assim como a palavra é mais preciosa do que o ouro depurado, do que o mais doce mel, ela também tem esse poder de ir clareando a nossa alma e nos purificando do nosso pecado. Como um martelo, ela vai quebrando o nosso coração duro, vai quebrando esse coração de pedra, pois a palavra é viva, segundo o salmista. À medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, a nossa vida vai sendo transformada, o nosso caráter vai sendo corrigido, o nosso temperamento vai sendo controlado pelo Espírito Santo, e todos à nossa volta começam a perceber que nós não somos mais o mesmo. Moody dizia que, abre aspas, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. A Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. À medida que a palavra vai transbordando na nossa vida, a imagem de Cristo em nós vai sendo gerada. O fruto do Espírito em nós vai se manifestando gradativamente. À medida que isso vai acontecendo, que nós somos cheios da palavra, à medida que estamos cheios da palavra, o poder do pecado vai arrefecendo em nós, vai perdendo força em nós, e a gente passa a lidar com o pecado como algo esporádico, que você tropeça vez ou outra, se arrepende, confessa e segue em frente.
Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se dentro de nós habita a palavra, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus. A nossa língua será remédio e uma fonte de cura para a vida de milhares de pessoas. O verso 14 do Salmo 19 termina dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós somos privilegiados por termos acesso a essas duas revelações. A revelação natural de um Deus criador de todas as coisas, de um Deus que se mostrou, de um Deus que está agindo o tempo todo, falando conosco o tempo todo. Só é preciso ter olhos para ver e perceber o seu poder criador. Mas também Deus se revelou na sua palavra escrita. É preciso somente se deixar ser tocado por ela e perceber os efeitos que essa restauração produz em nós. A palavra de Deus é espírito e vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus liberta qualquer pessoa. Eu concluo dizendo: Deus se fez conhecido. Deus se mostrou. Mas não somente na criação e na sua palavra escrita, que nós meditamos agora no Salmo 19. Deus também se revelou de forma especial e final em seu Filho Jesus. Nele nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. A Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é a revelação máxima de Deus, o Pai. Glória a Deus. Os céus revelam Deus, as Escrituras revelam Deus, mas a revelação máxima do Pai foi Jesus. No Filho nós vemos como nós devemos viver e como nós devemos ser. Glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos aconselhou: habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, gaste tempo com a palavra. Medite nela, não só leia, não, medite nela de dia e de noite. Tenha prazer nela. E os frutos desse tempo com ela virão na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque a criação revela Deus, a palavra escrita revela Deus, e Jesus, o Deus Filho, também revela Deus. Que esse Deus soberano e bom continue a se revelar cada vez mais e melhor em cada um de nós, em você, na sua vida e na sua família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não era o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou
levou sobre si um pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, e deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, e seu nome é santo e poderoso é, e não há nada e que abale o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, e deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, que nos falou de um Deus que se revelou, um Deus que se fez conhecido, que se mostrou através das coisas criadas, da sua criação. Um Deus que se revelou na palavra escrita. Essa palavra que, segundo Paulo, ela deve habitar ricamente em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. A palavra que nós devemos meditar. O Salmo diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Ter prazer nessa lei, de dia e de noite. Mas a maior revelação de Deus, a revelação final de Deus, maior de Deus, máxima de Deus, foi Jesus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai nele. Ele se fez presente na nossa história e ele entrou na história para inaugurar o reino de Deus. E nada vai parar o que Jesus iniciou. Nada tem o poder de parar o evangelho do Senhor Jesus. E esse reino será estabelecido plenamente, em plenitude, entre os homens um dia. Então nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar a Deus e colocar a nossa vida diante desse Deus que é Criador, que se revelou e que nos amou em Jesus, que pagou o preço, que morreu, mas que ressuscitou, está vivo pelo século dos séculos. Aquele que era, que é e que há de vir. E a nossa vida está depositada nas mãos dele. Nós vamos orar a ele nesse momento. Orar pelas pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão angustiadas. Nós cremos que Jesus é o Senhor da história, que ele está no controle e no domínio de tudo. Por isso convido você a fechar os seus olhos onde você está e nós juntos orarmos ao Senhor. Vamos em oração a Deus. Senhor nosso Pai, nós entramos na Tua presença, no novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós através de Jesus, Teu Filho amado. Obrigado, Pai, porque Tu és o Senhor, Tu és o mantenedor, Tu és o sustentador da nossa vida.
Em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos, Pai. A nossa vida está em Tuas mãos o tempo todo, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor continua governando a história. Nós sabemos, Pai, que o Senhor um dia irá realizar em plenitude o Teu reino entre os homens. Nós oramos, Pai, para que o coração das pessoas se voltem para o Teu reino, se voltem para Jesus, o Teu Filho amado. Ó Espírito Santo de Deus, nos batiza com um novo batismo, um batismo de fogo, de amor, de desejo de Te servir, de andar com Jesus, de viver para a Tua glória. Pai, continua a se revelar a cada um de nós, através das coisas criadas, através do nosso semelhante, através da Tua palavra, Senhor. Dai-nos fome e sede da Tua palavra. Dai-nos fome e sede da Tua palavra, Senhor. Pai, continua a revelar o Teu Filho em nós. Continua a falar conosco. Continua a nos transformar a imagem de Jesus, Teu Filho amado, que Te dá prazer, Senhor. Realiza essa grande obra em nós. Oramos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pelas famílias que estão enlutadas, que estão chorando por aqueles que se foram, Senhor. Oramos, Pai, pelo mundo, Pai. Tem misericórdia desse planeta, de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu reino venha, Senhor, expulsar esse vírus de entre nós. Pai, tenha misericórdia de nós, nos guarda segundo o Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia, e nos ensina a andar contigo e a viver contigo em santidade, todo dia, o dia todo, Senhor. Revela o Teu Filho em nós a cada dia mais e mais. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Nós queremos terminar esse culto despedindo você com a bênção pastoral. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, e deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, e seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo e poderoso és, e não há nada e que abale o Seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou.